Olá, turma do ensino médio normal, futuros professores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Olha, de antemão eu queria agradecer a participação da turma lá no fórum, que participaram em peso, fazendo uma troca, uma interação muito bacana, permitindo essa troca de experiência, né, com um colega para poder aprender novas coisas, conhecer a vida do outro e também para que eu possa conhecer um pouquinho da história de vocês, da vivência de vocês. Porque vocês podem observar que todo mundo tem uma trajetória de vida, né? Todo mundo passa pela infância, né? Passa pela escola, mas cada um tem um modo de pensar, tem um modo de entender, de enxergar as coisas. E isso tem a ver com a nossa aula de hoje. A nossa disciplina de hoje é Psicologia da Educação e o conteúdo é Pedagogia Construtivista de Lev Vygotsky, da teoria sociointeracionista. O tema da nossa aula é a zona de desenvolvimento real, proximal e potencial. Aí vocês falam assim, nossa professora, quanta coisa! Pois é, mas esse teórico trouxe uma contribuição muito importante pra gente. Eu vou falar brevemente a história dele e depois vocês vão poder estar pesquisando mais a fundo a história porque ele trouxe muitas contribuições para a nossa área da educação e para a área da psicologia. Lev Vygotsky, ele nasceu em 1896 e faleceu em 1934. Pois é, ele teve uma morte precoce, ele morreu de tuberculose aos 37 anos. Mas ele era um grande estudioso e ele observou naquela época, né, que ele é da Rússia, ele observou como que a sociedade exerce influência sobre a pessoa. E ele entendeu que desde o seio familiar, né, a criança começa a interagir ali com seus pais e começa a aprender, né? E também na escola, o professor tem uma função importantíssima de estar passando todo o conteúdo sistematizado pela sociedade e também sobre a cultura local, sobre a história, sobre valores. E ele observou que a linguagem está muito associada ao desenvolvimento mental, do raciocínio, do cognitivo. Então, ele observou que através da linguagem se media esse conhecimento do externo, do meio, para o interior. E que antes do indivíduo ser ele propriamente dito, o coletivo exerce essa influência através, porque eu tenho o meu jeito de ser, de pensar, as minhas aprendizagens, mas isso foi uma transformação que as pessoas da minha família, do meu ser familiar, trouxe informações me transformando no que eu sou. E aí eu fui crescendo e fui fazendo os meus próprios entendimentos, ressignificando isso, me transformando no que eu sou, né? Igual eu achei muito interessante, a Grazi comentou lá no fórum que as suas habilidades de matemática veio por conta de seu pai, que ficava brincando de uma maneira assim descontraída sobre matemática. A Fabrícia comentou das cantigas que seu pai contava, da época da sua infância, que você traz emocionalmente guardado isso e que te ajudou a entender melhor sobre português, sobre as culturas. Olha quanta coisa presente no nosso cotidiano que ajuda a gente a entender melhor os ensinamentos. O aluno Pedro também comentou no fórum sobre a importância de sua professora de português que o auxiliou a superar o medo da leitura. A função do professor é mediar o conhecimento para que o indivíduo seja agente da transformação na sociedade. A Vygotsky fala dessa linguagem e da comunicação
que nós interagimos com o outro e aprendemos os valores, culturas, saberes, e também através do gestual, né, da palavra, tudo que media um conhecimento, né, que é pertencente à nossa sociedade. E também gostaria de reforçar para vocês que esse teórico ele está presente na Base Nacional Comum Curricular, né? É a base, a BNCC, que norteia as nossas ações em sala de aula, né? Com os nossos alunos, e vocês vão estar vendo bastante, que é um documento recente, e lá está no eixo estruturante falando sobre essa interação, a importância da interação, que ajuda as crianças entre si a se comunicar, porque quando a professora explica algo, no momento em que esses alunos se relacionam, em que ela permite essa interação e esse estímulo entre eles, aquele que entendeu de um certo jeito vai conseguir auxiliar aquele outro que ainda está precisando aprender, né? E juntos um vai trazendo a sua visão de uma maneira mais facilitada, né? Na própria linguagem dele. Cito também ainda essa concepção de Vygotsky sobre a convivência, né? Vai falar lá do direito à convivência. É um direito da criança dela conviver, dela estar entre crianças e se relacionar com os adultos para poder ajudar nessa maturação, nesse desenvolvimento. As potencialidades dela, porque o que ela já consolidou, ok, mas sim o que ela tem capacidade de desenvolver, e o professor tem que ter esse olhar atento para poder planejar a sua aula, buscar estratégias, formas de que essa criança se sinta motivada a aprender e a desenvolver habilidades, capacidades para alcançar um objetivo. Então, o professor tem um papel importantíssimo nessa mediação. Os colegas também são mediadores da aprendizagem, e a família também. Então, esse é um dos conceitos também chave de Vygotsky, né? A mediação, a interação desse conhecimento, e para que a criança internalize e haja essa abstração, ou seja, ela conseguiu alcançar uma compreensão que ela já não precisa mais de algo concreto para poder entender, ela já consegue pensar internamente, né, sem algo palpável. Só que muitos professores às vezes caem no erro de exemplificar somente pela palavra. E a criança, como ela está em desenvolvimento, ela precisa muito entender através dos sentidos, né? Através da visão, da audição, do palpável, do manipulável, para poder ela consolidar essa aprendizagem. Por exemplo, quando a criança está fazendo um cálculo matemático, às vezes para ela pode parecer muito abstrato, muito artificial os números e os agrupamentos entre os números. E aí ela usa os dedinhos para mediar. A professora usa essa estratégia ensinando ela a contar através dos dedinhos, porque fica fácil dela visualizar e quantificar, para que um dia ela já não precise mais de usar os dedinhos, ela consiga esse desenvolvimento mental. Exemplo, eu tenho a habilidade de fazer bolo, um bolo simples de cenoura, mas eu posso vir aprender a fazer uma calda de chocolate todo confeitado com a minha mãe que tem mais habilidade. Então, não é só a criança, a gente passa a vida inteira reaprendendo, né, aprendendo novas coisas. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Gente, nós vamos falar agora da zona de desenvolvimento proximal. Essa concepção criada por Vygotsky
Mas professor, o que é isso? Vou falar agora para vocês. Tá vendo esse desenho que eu trouxe aqui para vocês? Esse é um exemplo muito bacana para poder exemplificar para vocês. Aí você deve falar assim, nossa professora, você está precisando de uma mediação com desenho. Ó, por favor, quem tiver habilidade aí me ajudem, viu? E se vocês observaram que eu estou precisando de uma mediação, vocês entenderam muito bem o conceito de Vygotsky de mediação. Aquele que possui uma habilidade e vê que a pessoa tem uma possibilidade de avanço em auxiliá-la, é isso aí, vocês aprenderam muito bem. Então, aqui, olha, fica uma maneira bem fácil de a gente conseguir entender. Esse estágio inicial aqui é o momento atual em que a pessoa, o indivíduo está. É a zona de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento real é o que a pessoa sabe fazer. É aquilo que ela consegue fazer com domínio, com autonomia, sem a ajuda de ninguém. Esse trajeto aqui, que é simbolizado por esta ponte, é onde é o movimento que a pessoa está. É o zona de desenvolvimento proximal. Esse estágio aqui é aonde a professora deve se atentar, ou o professor deve se atentar. Por quê? É aqui que vai estar sinalizando para cá, que é o saber a ser alcançado. Né? Essa parte aqui, Vygotsky vai falar para, né, não se atentar por isso daqui, porque isso aqui o aluno já sabe. É para se atentar nesse estágio, porque esse vai ser o sinalizador para o conhecimento potencial, a aprendizagem potencial. Então, é aqui que ocorre a mediação. Né? Eu acho até interessante esse proximal aqui, eu gosto muito de associar com a palavra próximo, né? É nesse momento em que a professora deve aproximar os alunos, aproximar o conhecimento, se aproximar do aluno de uma forma afetiva, afetiva no sentido de afetar o aluno, de uma certa forma que ele consiga se sentir motivado, animado a interagir, não ser passivo, né? Não aquela, como diz Paulo Freire, aquela educação bancária, mas sim buscar com que ele levante da cadeira, participe, fale, reflita, porque Vygotsky vai falar que a função do professor é ensinar o aluno a pensar, não receber um conteúdo pronto e acabado, mas refletir sobre ele, né? Pensar, construir junto com o aluno. E aí é esse trajeto aqui que é o momento principal para que esse saber possa ser alcançado. E quando se chega aqui, aí acabou tudo? Não, é um ciclo. A vida vai exigindo novos aprendizados, novas etapas, novos conhecimentos. Então, quando se chega aqui, volta para o início de novo e vai fazendo esse processo. Então, é isso. A zona de desenvolvimento real é aquilo que a criança ou o adulto, né, qualquer indivíduo em qualquer fase, já sabe fazer sem ajuda. Aqui precisa de ajuda de um adulto, de uma criança que esteja ali construindo conhecimento junto, ou de alguma ferramenta, algum instrumento que facilite o que se quer ensinar, o objetivo a ser alcançado. E aqui é onde eu devo mirar, aonde eu percebo que essa criança, o que essa criança, né, o indivíduo precisa para chegar aqui. Ok? Instrumento é todo objeto externo criado pelo homem com a intenção de facilitar seu trabalho, a sobrevivência. Os signos são instrumentos psicológicos internos que auxiliam o homem diretamente nos processos internos. Gente, agora, após esse momento que a gente aprendeu um pouquinho da história de Levi Vygotsky e da contribuição dele para a nossa área de
professor, né, de pedagogia, eu vou pedir para vocês assistirem a um vídeo muito interessante de matemática. Eu vou deixar o link aqui no vídeo para vocês entrarem e observarem essa aula de matemática e pontuem para mim os problemas que vocês vão observar. Se essa professora tem uma metodologia que busca a interação entre os alunos, tá? Reflitam, sejam críticos, que essa é uma das propostas também de Levi Vygotsky. Observe se a professora proporciona uma interação entre os alunos, se os alunos aprendem de modo individual ou se eles trabalham em equipe. Se além da aula expositiva, ela promove algum tipo de brincadeiras, de ações lúdicas. Aí eu quero que vocês observem se ela lida com os alunos, entendendo que a classe é heterogênea e, portanto, ela promove várias formas de mediar esse conhecimento, né, de fazer com que esse aluno tenha um entendimento mais aprofundado, ou se ela trata todo mundo de uma forma homogênea, tá? Observem bastante, eu vou estar observando todas as pontuações que vocês fizerem na dissertação, ok? E a nossa próxima atividade, além dessa dissertação, eu vou pedir para que vocês formem grupos, tá? Se unam aí em grupos até 4 integrantes, para que vocês pesquisem na internet, estudem melhor sobre os conceitos, sobre as teorias de Vygotsky que embasam as nossas ações educativas, e vocês criem, sejam criativos, né? Quero ver a subjetividade de vocês, pesquisando jogos, brincadeiras, músicas, dicas de vídeo, de teatro, enfim, maneiras de mediar um conhecimento de uma forma em que os alunos participem, colaborem de forma coletiva, que eles sejam autônomos, que eles reflitam sobre o conhecimento adquirido, um conhecimento contextualizado, não só um conhecimento de disciplina apenas por conteúdo, não, mas que esse conteúdo esteja relacionado com o meio em que os alunos vivem, né, que tenha a ver com a cultura, com essa realidade infantil, e compreendendo o conhecimento que eles têm, fazendo com que eles alcancem novos saberes. Então essa é a nossa próxima atividade. Então tem a dissertação e tem essa brincadeira, esse jogo, né? Pode ser um material manipulável, enfim, fica a critério de vocês. E eu gostaria de pedir que lá no nosso grupo de WhatsApp vocês mandem áudio, ou pode ser escrito também, sobre o que vocês acharam da nossa aula, se permaneceu alguma dúvida, se nós podemos avançar ou se a gente tem que retomar alguma coisa, tá? É muito importante que vocês sinalizem para que a gente possa ver se vocês já consolidaram, se a gente pode avançar ou se a gente deve retomar algumas coisas. E caso vocês não consigam me mandar pela internet, por e-mail, vocês podem estar mandando lá na escola, que eu vou estar recolhendo todo o material elaborado por vocês de forma impressa. Muito obrigada e bons estudos para vocês!